Você também se pega olhando para si dizendo, cara, eu preciso amar mais a Deus? É sobre isso que a gente vai falar hoje, porque eu também me vejo assim, com essa necessidade de amar mais o Senhor, e glória a Deus por isso que a gente tem esse desejo no nosso coração. E o Senhor ministrou duas palavras no meu coração a respeito disso. Eu quero compartilhar com você, porque eu acredito que vai te edificar muito também. A primeira palavra, o primeiro passo para nós amarmos mais a Deus está descrito para nós, revelado para nós, em João capítulo 17, versículo 3. A palavra de Deus diz ali que, ora, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa palavra nos fala a respeito de reconhecer quem Deus é e conhecê-lo. E isso só é possível através de um relacionamento com Ele. Não se trata de ter informação a respeito de Deus, trata-se de conhecer quem Deus é, por experiência própria. E isso só é possível quando a gente dedica tempo ao relacionamento com Deus. Não é possível isso, nós não podemos esperar amar alguém com quem nós não temos um relacionamento. Então, para a gente ter esse relacionamento, a gente precisa dedicar um tempo para isso. Fechar a porta do nosso quarto, orar, meditar na palavra, jejuar. É dedicação nesses pontos básicos, fundamentais, principais, que nós podemos amar, conhecer e amar cada vez mais o nosso Senhor. E o segundo passo para nós amarmos Deus mais profundamente a cada dia, o Senhor revela para nós em Lucas capítulo 7, versículo 47. Aquela passagem onde a mulher quebra um vaso de perfume precioso aos pés de Jesus, foi recriminada pelos que ali estavam presentes, mas Jesus falou bem assim para ela, a respeito dela. Por isso eu te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Essa parte B do versículo explica um pouco mais o primeiro. A gente consegue entender que o fato dela amar muito se dá pelo fato dela ter sido muito perdoada. Por isso aqui no versículo, na parte B, vai dizer que a quem pouco é perdoado, pouco ama. Nós, depois que conhecemos a Cristo, né, onde Cristo se apresenta a nós recebemos, nós aceitamos esse sacrifício de Jesus pela nossa vida, nós recebemos o seu amor, nós recebemos a sua paternidade sobre nós e agora nós queremos viver em obediência a Ele. Mas tudo isso, para isso acontecer, é necessário que a gente passe por isso, pelo perdão dos nossos pecados. E algo que, na verdade, se dá ao longo da nossa caminhada também, né? Porque a gente ainda peca. Nós ainda somos seres humanos, continuamos pecando, mas nós temos o firme compromisso de viver em santificação diante de Deus. Então, quando a gente peca, nós precisamos recorrer ao Senhor, reconhecer os nossos pecados. A palavra de Deus nos diz assim que bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Não é aqueles que lavaram uma vez, apenas e tão somente, mas aqueles que lavam constantemente as suas vestes no sangue do Cordeiro. E isso é algo que é maravilhoso nós fazermos isso, porque está presente em nós uma virtude chamada humildade. É algo que o Senhor deseja produzir em nós e precisa acontecer em nós, porque sem humildade a gente não reconhece que nós somos pecadores. É a humildade de Cristo na nossa vida que faz a gente reconhecer o nosso estado, a nossa necessidade de perdão. Então, para nós amarmos mais o Senhor, o que nós precisamos é reconhecer quão grandes são os nossos pecados. Reconhecer que foi o menor deles que levou o nosso Senhor até a cruz. Que ele foi maltratado, que ele foi cuspido, que ele foi esbofeteado, que ele sofreu. Ele derramou o seu sangue na cruz em favor de cada um dos nossos pecados. Então, quando a gente tem essa percepção, quando a gente para, medita o que tudo isso significa, nós somos um pouco mais habilitados, um pouco mais capacitados por Deus para amarmos mais o nosso Senhor. Esse versículo, ele não fala apenas de questão de quantidade de pecados. Esse versículo fala a respeito da consciência do que gera o pecado na nossa vida.
de quão graves são os nossos pecados e do que eles causaram ao nosso Deus, ao nosso Senhor, ao nosso Cristo. Que nós possamos olhar para nós, olhar para os nossos pecados, falar, cara, eu fui muito perdoado. Se tem uma coisa que nós não podemos, é olhar para trás no sentido de ter saudades do passado, de uma vida de pecado. Mas nós podemos olhar para trás e olhar para aquilo que Deus nos livrou, daquilo que Deus já nos lavou, já nos limpou, de onde Deus nos tirou, para que o nome dele seja glorificado, para que a gente não volte mais para aquele lugar, porque grande foi, grande é o livramento que Deus nos proporciona quando nós somos lavados e remidos no seu sangue. Amém? Estes foram 2 passos importantíssimos para que a gente possa amar o Senhor. Relacionamento com Ele, reconhecer e nos relacionar com o Senhor. E entender a dimensão dos nossos pecados, entender quão grande foi o amor com que o Senhor nos amou, a bondade, a misericórdia de Deus com que Ele nos alcançou. Amém? Eu espero que essa palavra tenha sido bênção para você. Me conta nos comentários se foi. Se foi bênção para você, também dá um joinha para o YouTube entender que foi relevante esse conteúdo e assim distribuir para as mais pessoas e abençoar também essas vidas. E seja você também uma bênção. Compartilhe com pelo menos 3 pessoas que você conhece, 3 grupos de pessoas que você ama, que você convive, para que elas sejam abençoadas por essa palavra também. Percebam que é possível amar mais o Senhor com coisas simples, não é nada mirabolante. É cultivar um relacionamento com Deus e compreender cada dia, meditar cada dia a respeito da bondade, do amor de Deus com que Ele demonstrou sobre as nossas vidas ao perdoar os nossos pecados. Amém? Um beijo, muito obrigada pela sua companhia até aqui e até o próximo vídeo.